É comum o professor falar, fala galera, vocês acham que é comum ou não? Não. Não? Por que não? Podem falar sem medo. Hoje a gente vai estar falando exatamente sobre essas formas de falar. Digam aí para mim, por quê? Vocês acham que não é comum? Professora, acho que depende do professor. Depende muito do professor, da maneira como ele conduz a aula. Mas esse fala galera poderia ser utilizado por um professor? Na minha opinião, sim. Poderia. É claro, sim. E aí, a gente pode falar assim, ó. Ah, o professor não usa isso. Os dois lados estão corretos. Quando a gente analisa assim, o professor não usa esse termo, é porque a gente está vendo o professor como aquele detentor de conhecimento, aquele, né, o dono da sala, né? Nossa, o professor não pode falar errado. Aí a gente já diz que sim, porque o professor fala assim, o professor maneiro, legal, amigo, ele fala galera, né? Então, realmente, existe esses dois lados da moeda, tá bom? Aquele professor mais serão, né? Mais professor e aquele professor mais amigo. Ou seja, o modo como você fala, ele varia dependendo de várias situações. Sofre uma variação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essas variações do modo da fala e o preconceito que muitos têm em relação a isso, tá bom? A gente chama de preconceito linguístico, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vocês provavelmente já viram algum desses termos aqui, ó. Vossa mercê, vós mercê, pão francês, pão de sal, demorou, irado, na moral, elemento, meliante, delito. Eu vi ela ontem, ou eu a vi ontem. É bom pra gente? Ou é bom pra nós? Vocês já ouviram isso aí, não já? Algum desses termos aí vocês já ouviram? Sim ou não? Já. Já. E como é que a gente percebe aí? Por que são, às vezes, uma palavra quer dizer a mesma coisa que a outra, um termo quer dizer o mesmo que o outro e tá diferente? Por quê? Escolham algum desses aí para falar para mim. Por que vocês acham que está diferente? Por exemplo, por que pode ser eu vi ela ontem ou eu a vi ontem? Tá certo, tá errado? Pode ser mesmo, eu tô mentindo? E aí? O que acontece, pessoal? A gente tem, né, a norma culta da língua, que é o modo como a gente vê nos livros, o modo como a gente estuda para fazer as provas, tá bom? Para a gente falar num ambiente de trabalho, num ambiente escolar, para apresentar um trabalho. É a norma culta da língua. Mas a gente tem também a forma formal, vamos dizer assim, o modo formal. Mas a gente também tem o modo informal da língua, que é a linguagem coloquial, a linguagem que a gente usa no dia a dia, tá? Uma linguagem leve, uma linguagem informal que você fala com seus amigos, tá bom? Então, por isso que às vezes vocês vão falar assim, pô, professora, mas eu vi ela, tá errado. Bom, tá errado se a gente fosse escrever isso num caderno de português, numa escola, uma apresentação. Mas se você fala entre os seus amigos, não tá errado. Por quê? O importante na língua, é a mesma coisa eu falo quando a pessoa está aprendendo inglês. Não se preocupe em falar certo. O importante é você ser entendido, é haver a comunicação, tá bom? Então aqui a gente tem algumas perguntas, né? Primeiro, como é possível identificar o falante das frases e das palavras analisadas? Então, por exemplo, vossa mercê para você, a gente pode dizer que quem falava vossa mercê é uma pessoa do início do século XIX, por exemplo, ou do século XIX. E quem fala você somos nós atualmente, tá?
Vocês podem dizer para mim também que a gente não fala meliante, aquele meliante, mas que policiais falam meliante, delito, né? Então, já é um outro tipo de variação, já muda pelo tipo do profissional que ele é. Número 2, o modo de falar pode variar de acordo com a situação? Bom, de acordo com a primeira frase que eu perguntei para vocês do fala galera, vocês disseram que sim, né? Pode variar, é verdade? Tem professores que jamais utilizariam aquela fala galera, né? Mas tem professores que têm uma linguagem mais informal que falariam sim fala galera, tá bom? Falamos da mesma maneira com uma criança e com um adulto? Não, né? Por exemplo, se você vai oferecer uma água, geralmente a mãe do bebê fala que é aguinha, meu filho, né? Já para um adulto, você quer uma água? Tem essa, tá vendo? Variação pela idade da pessoa. E a mesma coisa, a gente fala do mesmo jeito com um amigo próximo e com o diretor da escola? Também não, né? Com o diretor da escola a gente quer falar mais bonito, mais certinho, tá bom? Então, número 3, de que outras formas é possível identificar essas mudanças na língua? Você é capaz de lembrar alguma gíria que usava com frequência e que hoje considera ultrapassada? Vocês talvez não tenham uma gíria que usavam, né? Porque vocês são muito jovens. Mas com certeza... Oi, Giovana. Boa tarde, Vinícius. Oi, professora. Tudo bem? Com Oi, certeza, tudo. vocês têm alguma palavrinha aí que vocês falam hoje que eu, na idade de vocês, não falava. Ou que eu não falo hoje também, né? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui na outra turma. Tem muitas meninas que falam assim, ó. Hoje eu vou na casa da minha best, né? Eu não, eu já falaria assim. Hoje eu vou tomar um café com uma amiga mais tarde. Né? Tem essa diferença, ó. É até um outro tipo de variação linguística, né? Quando best é a palavra em inglês. Então, quando a gente traz uma palavra de outra língua para nossa, a gente chama isso de estrangeirismo, né? Um outro tipo de variação, ó. Então, o que envolveu essa variação? Envolveu estrangeirismo e envolveu a idade também, né? Uma jovem, uma menina jovem, falar minha best. Homem já não falaria, né? Meu best. Tá vendo? Então, tem várias mudanças na língua, tá bom? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um vídeo do Emicida. Vocês conhecem o Emicida? Alguém conhece o Emicida? O Emicida, ele é um rap, ou seja, a pessoa que faz rap e rimas, né? Faz aquelas rimas. E ele é de São Paulo, tá? E ele vai falar aqui pra gente sobre o preconceito linguístico, tá? O que acontece? Como eu falei já aqui no iniciozinho da aula, a gente tem várias formas de falar, tá? E mesmo assim tem pessoas que têm preconceito. Tá errado esse jeito que ele fala. Parece bandido. Parece isso. Parece um velho, né? Parece uma menina. As pessoas ficam rotulando as outras. Isso é chamado de preconceito, tá bom? E é preconceito linguístico, que é o preconceito da língua. Então, vamos assistir esse videozinho aqui. Tem 2 minutinhos só. E aí a gente vai fazer um bate-papo sobre ele, tá bom? Esse preconceito linguístico, ele é muito presente no nosso dia a dia. Estão ouvindo? Ouviram o vídeo? Sim. Tá ótimo. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português está anos-luz do que é, sei lá, um início, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que
a gente fala brasileiro. Porque a gente não fala igual Portugal, entendeu? A gente já fala, é um idioma parecido, mas é outro. Recebeu-se imigrantes aqui de tantos lugares do mundo, diferente, que cada um trouxe um pouco de si, colaborou com isso aqui. É uma expectativa meio óbvia que surja uma maneira nova de se falar no Brasil. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacra, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas Perdão, gente, perdi que sem tônicas na querer. palavra, que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. Alguém falou alguma coisa? Alguém falou? Tá, vou deixar rodar. Tá acabando já. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe, a necessidade de se comunicar rápido, sabe, a norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo para marcar que aquela pessoa não obedece a norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, né? Quem tá falando. Ok? Então, olha só, nós temos as seguintes perguntas, ó. O que vocês acharam das ideias trazidas no vídeo? Você já ouviu alguém ser acusado de falar errado? Por que isso acontece? E quem são as pessoas que mais sofrem preconceito linguístico? Por quê? Então, vamos conversar um pouquinho. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para vocês ficarem mais à vontade, tá bom? A primeira variação que a gente tem aqui é diatópica. É claro, é importante saber esse nome, diatópica? É. Mas, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam, tá? Então, que variação é essa? Variação regional, tá? A variação regional depende de onde a pessoa mora, que muda o jeito que ela fala. Interessante. Então, olha só. A primeira variação que tem dentro da variação regional é uma palavra para o mesmo conceito, ou seja, mesmo significado, na verdade, uma palavra só não, várias palavras para uma coisa só. Por exemplo, o aipim, ele pode ser chamado de aipim, ele pode ser chamado de mandioca ou macaxeira. Abóbora também pode ser chamada de jerimum e também pode ser chamada de moranga. Aí, tá vendo, ó? Várias palavras para uma coisa só. Aí também vai entrar nessa parte o tipo do pão, pão francês. Tem gente que chama o pão francês de... Qual é o outro nome? Carequinha, a gente viu no início. Pão careca. Tem na região sul, eu morei na região no sul do Brasil, eles chamavam pão francês de cacetinho. Me vê 4 cacetinhos aí. Tá vendo? Muda muito o modo como se fala. A gente também tem variação de sotaque, dialetos. Dialetos são expressões, tá bom? E falares, modo de falar. Então, por exemplo, o dialeto gaúcho para o dialeto caipira, né? O jeito de falar. Por exemplo, porta, a gente fala porta, um caipira fala porta. A porta, né? Já é um sotaque diferente.
Tá mangando de eu? Tá mangando de eu? Tipo assim, tá me zoando? Já é um dialeto, uma expressão diferente. E a gente também tem redução das palavras. A gente jovem também fala, por exemplo, qual é? Tem gente que fala, qual é? Não é? Então, a redução da palavra. Ó, velho, véi. Ó, tem velho e ainda tem gente que fala é véi. Ainda reduz mais, né? Mulher. Mulher, eu falo assim com a minha mãe. E aí, mulher? Tá tudo bem? Tá vendo? Então, essa informalidade faz com que a gente deixe a língua mais leve, né? A língua que a gente fala mais leve, fale de maneira mais confortável, tá bom? Então, a gente viu aqui as variações regionais ou geográficas, que é de local, tá bom? Agora vamos ver as históricas. Olha as históricas aqui. A gente tem, por exemplo, o vosse mecê, que hoje é você. Então, a palavra foi reduzindo de acordo com o tempo. A gente também tem, ó, grafia. Grafia é o modo como se escreve. Farmácia era escrito com PH. Hoje já é com F, né? E também vocabulários e expressões típicas da faixa etária. Ah, você é um chato de galocha. Isso aí as crianças falavam antigamente. Eu acho que hoje ninguém fala isso também, né? São variações históricas, tá bom? Por exemplo, essa aqui, a última, de idade, entra até a variação essa que eu falei, do que de repente vocês falam que eu não falo. É uma variação histórica também, tá bom? Dependendo da idade, vocês falam de um jeito, eu falo de outro. Os avós de vocês falam de outro, tá bom? A gente também tem as variações sociais, ó, as diastráticas, que é o que eu falei para vocês, ó. Nessas variações sociais, a gente tem gírias próprias de um grupo com interesse comum. Por exemplo, prefiro freestyle, ó, freestyle. Freestyle, acredito que seja de grupos de skatista, né? Surfista. Então, esses grupos aí sociais, eles têm as gírias próprias deles. Por exemplo, músicos, tem gírias próprias de músicos, ou seja, palavras próprias do vocabulário deles em relação à música, tá bom? A galera do skate tem vocabulário próprio em relação ao skate. Professores e coordenadores, quando estão falando sobre assuntos escolares, também é um grupo social, ó, tem uma linguagem própria deles ali, tá bom? Aí entra até nesse último também, ó, jargões são expressões próprios de um grupo profissional. Aí a gente tem, ele deu sopa na crista e não mexe com meu peixe, que são coisas de militares, né? Não mexe com meu peixe. Então, são variações de acordo com o grupo profissional, tá bom? Acontece também muito igual com a língua inglesa, né? As pessoas falam assim, poxa, vamos supor eu. Poxa, cara, você sabe tudo de inglês? Não. Por quê? Porque, de repente, eu não sei falar um vocabulário do pessoal do skate em inglês. Não sei falar um vocabulário do pessoal da área de saúde em inglês. Eu consigo falar um vocabulário mais do dia a dia, tá bom? Então, isso aí acontece em todas as línguas. Pode falar, Miguel. Professora, o que significam essas duas expressões que a senhora falou agora? De militares? Eu não entendi o significado. Dos militares? Quando fala assim, ó, não mexe com meu peixe. Tipo assim, essa pessoa aqui é tipo meu protegido aqui, meu amigo do peito. E ele deu sopa na crista, ó, vacilou. São modos de falar de pessoas, por exemplo, policiais, né? É porque eu também não conheço muito o vocabulário de policiais, eu trouxe mais esse material aqui mesmo. Mas, por exemplo, lá no início da aula, a gente viu ali, ó, a palavra meliante, a gente viu também delito. Ih, estava praticando um delito ali. A gente fala assim? A gente fala, ih, estava roubando ali. Não é? A gente não fala assim? Ih, estava roubando ali, ó. Se deu mal. Vacilão. Né? A gente fala assim.
na linguagem informal. Agora, um policial não, ó. Este meliante estava cometendo um delito, não é? Aí já é próprio desse grupo de pessoas, tá bom? Ficou entendido? Ou não? Ainda não? Entendi. Ok. Tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Aí a gente também tem, ó, as diafásicas, que são variações dependendo da situação, né? De linguagem informal e linguagem formal, tá bom? Então, ó, fala, garoto, beleza? Se fosse na linguagem formal, bom dia, tudo bem com você? Linguagem informal, e aí, rola um cinema hoje? Linguagem formal. Vocês querem ir ao cinema hoje, né? Aqui nem querem, né? Entraria. Vocês gostariam de ir? Vocês querem ir ao cinema hoje? Não é verdade? Então, a gente tem aqui, ó, 2 tarefas que vocês vão fazer. Eu não vou fazer com vocês essas 2 tarefas. Por quê? Porque na próxima aula eu ainda vou falar sobre isso, tá bom? Então, eu vou corrigir essas 2 tarefas aqui e a gente vai falar mais um pouquinho sobre essas variações linguísticas, fazer uma revisão, tá legal? Para ver se vocês entenderam mesmo, se ficou alguma dúvida.